Boa tarde, pessoal. Agora vamos iniciar o painel de política habitacional e desastres urbanos, quem paga a conta das mudanças climáticas nas cidades brasileiras. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os parceiros e patrocinadores da edição do Fórum esse ano, em especial a Solar Américas e a Pogos Good Head. A Pogos, que é um escritório conhecido pelo seu papel em garantir proteção social a comunidades atingidas por desastres. E vamos chamar para uma fala institucional a Celine Barnwell, sócia da Pogos Good Head. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu adoraria fazer este discurso em português, mas acho que você não entenderia muito do que eu disse. Só vou falar em inglês, desculpa. Eu sou sócia da August Goodhead, uma firma que representa cerca de 800 mil inquilinos em disputa com corporações como a Braskem e outros grandes agentes no Brasil. E também defendemos comunidades atingidas por desastres no Brasil. Como resultado de tecnologia mal empregada e desastres devido à atuação de empresas. Aqui temos alguns exemplos dos que vamos... Temos exemplo na nossa atuação de vários temas que vamos discutir aqui no nosso painel em termos de desastres urbanos e o impacto das mudanças climáticas. A escala dos desastres naturais devido a mudanças climáticas no Brasil é impressionante. De acordo com dados de 2022 do Ministério de Desenvolvimento Regional e Industrial, cerca de 63 mil ocorrências de desastres aconteceram em 93% dos municípios brasileiros, ou seja, quase todos. Então, temos chuvas intensas, inundações secas e muitos deslizamentos. E as vítimas desses desastres sofrem muitos prejuízos pessoais e econômicos, assim como o seu deslocamento forçado em busca de habitação e água. E esses desastres são crônicos. Estudos apontam que haverá um grande impacto econômico para o Brasil. Um relatório do Banco Mundial recém-publicado demonstra que os danos de inundações e chuvas equivalem a prejuízos de 30 bilhões de reais, que é nada mais, nada menos do que 10% do PIB brasileiro para o ano corrente. E até 2050, o PIB brasileiro vai ter prejuízos da ordem de 900 bilhões de reais. Então, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, perderam 160 bilhões em PIB. E também perderam 20 mil postos de trabalho em decorrência desses tipos de desastres. Então, temos uma chamada para pagar a conta desses desastres. Olhando a experiência internacional, existe um órgão supranacional que lida com as consequências das mudanças climáticas. Em geral, olha o problema das mudanças climáticas como sendo um tecnológico ou econômico. O IPCC, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, tem essa abordagem, mas o problema vai muito além. É um problema de justiça. Existe um acordo, que é o Acordo de Paris, que estabelece medidas protetivas cada vez maiores para os cidadãos, para viverem em dignidade e protegidos dos impactos de mudanças climáticas. E a tentativa é tentar introduzir mecanismos legais dentro da legislação brasileira que garantam essa proteção. Cerca de 111 países em todo o mundo introduziram esse tipo de medida nas suas constituições. No Brasil, os tratados de direitos humanos podem ser incorporados através de emendas constitucionais na legislação. Eu estou citando aqui
o trabalho de juristas brasileiros é que muitas vezes a litigação é um mecanismo mais eficiente do que a legislação no Brasil. Essa não é a minha opinião. E nós tivemos um seminário interministerial sobre mudanças climáticas este ano e verificamos que o papel da proteção contra mudanças climáticas não é apenas mudar a legislação, é necessária uma evolução no uso da Constituição Federal de 1988, à luz das mudanças climáticas, para diminuir o volume de disputas judiciais atualmente em curso no judiciário. Nós temos também que estimular decisões regressivas em relação a mudanças climáticas no sistema judiciário brasileiro. Nós temos o Public Law Without Borders, Lei Pública Sem Fronteiras, que estabelece a necessidade de incorporação de tratados internacionais para combater mudanças climáticas e que permitam o tratamento das mudanças climáticas dentro do âmbito regulatório brasileiro. Há outras ações que podem ser estabelecendo diretrizes para a habitação. Há um relatório publicado em 2023 que mostra como a habitação é um componente fundamental para a qualidade de vida e deve ser não discriminatório. E dessa forma, diretrizes internacionais podem ser implementadas a nível estadual ou municipal, de acordo com a legislação federal. E isso pode oferecer uma proteção ambiental melhor para a população, que deve estar engajada também no combate às mudanças climáticas. E nós temos uma combinação dos desastres naturais com o mau uso de tecnologias e a atuação nociva de corporações que acabam gerando esse tipo de impacto. Cerca de 500 mil pessoas foram atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, que foi considerada um dos piores desastres ambientais do Brasil. Em 2018, temos também as enchentes da região serrana, que foram... a ruptura das minas da Braskem, que foram considerados o pior desastre urbano. Isso à luz da desvalorização dos terrenos e o isolamento destas populações. A Braskem, na Holanda, é uma empresa holandesa e a Braskem está muito envolvida no mecanismo de compensação dessas populações atingidas. Quem morava em áreas mais atingidas tiveram que aceitar dinheiro e abrir mão das suas casas e terras, o que, de certa forma, foi um mecanismo de grilagem forçada, porque elas tiveram que abrir mão da posse da sua terra no processo de indenização. E separou também famílias com esse deslocamento. A mesma questão aconteceu em Mariana e Bento Rodrigues, na região de Mariana. Há uma nova cidade que foi construída no lugar do rompimento da barragem, mas a população não foi consultada sobre esse processo e as empresas que lideraram essa recuperação. E esses desastres causados pelo homem não acontecem por acaso. As comunidades mais pobres acabam sendo as mais atingidas. Pessoas em zonas altamente vulneráveis têm 15 vezes mais chances de morrer decorrentes de inundação e secas. Então, é uma espécie de racismo ambiental que atinge desproporcionalmente determinadas populações e acaba levando à exploração ambiental dessas
populações. Acho que todas as empresas têm que ser responsabilizadas para concluir minha apresentação. E as ações feitas contra essas empresas no Brasil e internacionalmente é algo com que trabalhamos. Temos experiência na Inglaterra, na Europa e, por exemplo, no Brasil, e temos também o princípio do poluidor indireto que deve pagar pelas consequências. O Brasil poderia, por exemplo, adotar o mesmo tipo de regime para mudanças climáticas, com leis habitacionais adaptadas às mudanças climáticas. O marco legal é importante, mas é apenas metade do trabalho. As autoridades precisam, em seguida, implementar as políticas e assegurar que as populações estão recebendo as políticas adequadas de habitação, de acordo com o local onde vivem. Então, agora eu passo ao Olivier, que vai participar desse painel, especialistas. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Celine. Então, só para dar já um contexto que Celine com certeza já acrescentou muito, mas quando a gente decidiu falar sobre cidades no Brasil Fórum, a gente tinha muita intenção de falar sobre a dor do brasileiro. E em um país que 85% da população vive em ambientes urbanos, com fortes chuvas, deslizamentos de terra e outros desastres, vemos que são problemas históricos que se repetem ano após ano e nas mesmas regiões. Agora, esse cenário é agravado por mudanças climáticas e, somado a esse contexto, vemos também grandes desastres tecnológicos, como a Celine falou, causados por grandes empresas. Inclusive, eu também era um morador de Maceió e realmente é muito difícil saber que é o maior desastre em curso em um ambiente urbano no mundo, com atingidos mais de 60 pessoas. Como discutimos ontem, o Brasil tem um grande potencial em ser um protagonista na agenda ambiental mundial, mas é possível pensar em um protagonismo ambiental sem cidades resilientes? 7 cidades brasileiras estão em risco de desaparecer devido ao aumento do nível do mar e causado pelo aquecimento global. Inclusive, Recife é uma dessas cidades. Infelizmente, as políticas nacionais e o setor privado não estão acompanhando o ritmo dessas mudanças climáticas. Quando falamos de desastres urbanos, estamos falando não apenas de tragédias naturais. Estamos falando também de memórias, de conhecimentos populares, de economias locais e de uma dignidade de população que se sente totalmente desamparada. Por isso, é responsabilidade do Brasil articular políticas de habitação, prevenção de desastres e adaptação das mudanças climáticas a fim de construir cidades e estados em um país mais resiliente. E para debater sobre esse tema, convidamos painelistas de diferentes esferas. E para representar o governo federal, uma salva de palmas para Ailton Madureira, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, responsável por coordenar as ações do programa Minha Casa Minha Vida e demais políticas habitacionais ao governo federal. E para representar a academia, uma salva de palmas para a doutora Andresa Arusca de Souza. Andresa, que já participou da organização do fórum e também já foi panelista de outra edição, é professora em estudos da América Latina, diretora da King's Brazil Institute e doutora em antropologia social pela Universidade de St. Andrews. E para representar o poder municipal, uma salva de palmas para Isabela de Roldão, primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita do Recife, coordenadora da área de Relações Internacionais da Prefeitura e presidente do PDT Recife. E para moderar o painel, temos Giulia Pagliarini, mestranda em Administração e Políticas Públicas na Universidade College London, com bolsa Tivni, graduada em Comunicação Social, alumni da Rede Vetor Brasil, com experiência em inovação em setor público e terceiro setor. Desejo a todos um ótimo painel e dou as palavras para a Giulia. Bem-vindos, bem-vindas. Está dando para ouvir bem? Tudo certo? Legal. Felipe, Celine, obrigada pela introdução. A gente está muito contente com essa oportunidade de reunir aqui 3 pessoas de dimensões-chave para a resolução desse problema, né? Então, primeiro, governo federal, governo municipal e também academia. E antes da gente partir para as perguntas de fato, eu queria só trazer um contexto para complementar um pouco do que o Felipe e a Celine trouxeram antes. Então, hoje no Brasil, a gente tem 4 milhões de pessoas que estão vivendo em áreas de risco.
Em 2012, foi publicada a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem muito essa intenção de mitigar os riscos e também de orientar a resposta a desastres. E isso foi derivado um pouco, né, do desastre que afetou a região serrana do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram desse episódio que foi muito traumático naquela época, que deixou aí centenas de pessoas mortas, cerca de 900 pessoas mortas. Muito tempo passou de lá para cá, poucas coisas mudaram, então a gente sabe que hoje desastres são uma espécie de tragédia anunciada que a gente espera que a gente vai ter que lidar em algum momento aqui dentro do nosso país. Tanto que em 2022, novamente, a região serrana foi afetada por outra onda de desastres, que dessa vez foi uma onda que fez com que fosse ali o momento histórico de desastres mais severos naquela região, que deixaram mais de 4.000 pessoas desabrigadas. Então, agora, mais de 10 anos depois da publicação da política, o governo federal fez uma parceria com a PUC-Rio e também com o Plano Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas para publicar, desenvolver o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que vai ser um documento que vai orientar e trazer diretrizes não só para que a União, mas que também estados e municípios tenham subsídios para lidar com esses problemas que hoje já são um problema histórico do nosso país. Agora, para a gente falar um pouco sobre a relevância desse problema do ponto de vista social, eu queria trazer a nossa primeira pergunta para a doutora Andresa. Então, Andresa, nos últimos 10 anos, mais de 3 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das chuvas. Isso sem falar de outros desastres, né, que o Felipe mencionou, que a Celine mencionou também. Então, além de colocar muitos brasileiros nessa condição de refugiados climáticos, quais são outros impactos sociais que esse tipo de problema trazem hoje para os cidadãos brasileiros? Obrigada pela pergunta. Antes de responder, eu queria agradecer a organização do Brasil Fórum. Na edição passada, eu tive a oportunidade de participar e eu estava grávida do meu primeiro filho. Nessa edição, eu vim com o bebê. Eu queria agradecer muito ao Comitê de Logística do Brasil Fórum, que possibilitou, que ajudou. A gente sabe que não é fácil voltar da licença maternidade e trabalhar, e o Brasil Fórum acomodou muito bem as minhas necessidades. Então, muito obrigada. E respondendo à sua pergunta, é muito interessante esse fator que você fala dessa reocorrência desses desastres naturais e como ele atinge as pessoas. E fazendo etnografia nessas cidades, né, que tem grandes problemas de desabamento, com essas comunidades que moram, né, em situação de risco, quando a gente estuda essa questão de risco, é muito interessante porque eles têm um risco possível de um possível chuva que possivelmente vai levar a um desabamento. Mas eles têm a eminente necessidade de moradia. Então, a necessidade de moradia não é uma coisa assim que talvez um dia... Não, você precisa de um lugar para morar hoje, agora. Então, esse risco, ele não é entendido tão necessariamente como risco para essas famílias, porque elas precisam de um lugar para morar. Então, elas contam até ali, mostram as marcas na parede de quantas vezes a água entrou e quantas manchas elas têm, quantas vezes... E você fica se perguntando, né? Mas... E por que não muda, né? Por que não se muda e como que convive com esse risco? Mas é isso, é um risco de um possível desastre versus a necessidade urgente de uma moradia. E aí eu acho que também vale a pena a gente pensar em outras coisas, né? Por exemplo, existe uma teoria que a gente estuda no urbanismo, eu acho que vocês me chamaram aqui como especialista, eu vou falar brevemente disso, que é Neighborhood Theory, que é essa questão assim, o lugar onde você mora, ele afeta, por exemplo, o resto da sua vida. Então, muitas vezes você vê uma pessoa que mora aqui mesmo em Oxford, né? Em algumas regiões de Oxford, a expectativa de vida é bem menor do que em outras, em várias cidades são assim. Então, você vê esse tipo de estatística de que o lugar onde você mora afeta a sua longevidade, afeta a sua qualidade de vida, afeta a sua escolaridade, etc. Então, o que muitas vezes o poder público faz? Transforma aquele lugar de moradia. Então, existe requalificação urbana, ou você reloca as famílias para um outro lugar, mas o que é necessário você estudar? Por que essas pessoas foram morar nesses lugares pobres, em primeiro lugar? Entendeu? Então, o que leva as pessoas? Então, claro que o lugar onde você mora tem uma implicação na sua expectativa de vida, mas ninguém escolhe morar nesses lugares assim. Então, elas moram porque elas têm uma necessidade. Então, é necessário entender por que essas pessoas foram a esses lugares. Porque se você só requalifica
ou se você só transfere essas pessoas de lugar, você pode até, inclusive, aumentar a pobreza delas. Então, quais são os outros problemas que decorrem disso? Você pega uma pessoa que mora numa casa e você bota num apartamento, mas ela precisa ter acesso à rua. Ela trabalha como manicure, ela vende bolo, ela vende sorvete, então ela precisa ter acesso à rua. Ela foi parar num terceiro andar, você diminui a renda daquela família. Ou, às vezes, ela tem uma família grande, então ela precisa adequar aquele espaço. E aí, de novo, essa requalificação urbana às vezes não acomoda essas famílias. Outra questão por exemplo, muito catador de lixo, essa questão. Então, precisa também ter acesso a animais, ter esse acesso. Então, essas requalificações podem, inclusive, aumentar o nível de pobreza e faz com que as pessoas ou voltem para onde elas estavam ou continuem indo para outros lugares que também são lugares de vulnerabilidade social. Então, sem entender o motivo pelo qual essas pessoas vão para esses lugares e fazer uma política que seja transversal, né, a importância dessa transversalidade dessa política urbana e de habitação, que é entender questões de gênero, questões de emprego, por que essas pessoas não estão sendo assim. Porque até, por exemplo, numa requalificação urbana, de repente você começa a ter conta de água, conta de luz, e para uma pessoa que está precarizada, que não tem uma renda mensal, mas vai ter ali contas mensais. E acaba tendo esses serviços desligados, serviços essenciais, então você acaba precarizando essas famílias um pouco mais. Então, só para trazer uma abordagem do porquê dessa continuidade de viver em zonas de risco e por que às vezes a gente está tratando do problema e ele continua acontecendo, porque a gente está olhando não a causa dele. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Andresa. Bom, você mencionou bastante a questão da política habitacional agora, né, nessa sua resposta, então eu já vou puxar a nossa próxima pergunta para o secretário Ailton. Então, secretário, hoje 70% dos brasileiros vivem em regiões de risco e mais de 60% das cidades do nosso país não têm um plano de gestão de risco. Eu sei, né, que o senhor não é do Ministério do Desenvolvimento Regional, sim das cidades, mas então queria adaptar um pouco essa pergunta para o seu contexto e saber quais você considera que são as principais barreiras enfrentadas pelo governo federal para desenvolver políticas de habitação que acompanhem a velocidade dessas mudanças climáticas e todas essas incertezas também que a doutora Andresa trouxe um pouco na resposta dela. Queria também reforçar aqui, obrigado pelo convite, prazer estar aqui debatendo com vocês. Vou pegar 2 ganchos nessa pergunta. Você falou, né, normalmente quando tem uma questão de calamidade, a Defesa Civil tem uma ação de construção de casas, e foi um aprendizado, acho, do governo federal, fazer casa isolado da ação de Defesa Civil se mostrou ineficiente. A gente não conseguia, na verdade, fazer as casas. Então, cada vez mais percebo a Defesa Civil tentando fazer junto a solução daquele plano de calamidade, já alocar uma quantidade de casas ali, 20, 30. A gente, para a área de risco, a gente tem uma ação específica no programa Minha Casa Minha Vida, depois eu falo um pouco melhor, mas assim, a última sexta-feira foi aberta a seleção e a gente separa, no Brasil, para esse ano, 9.000 casas para famílias que estão em área de risco. Então, muito simplificadamente, assim, os municípios que têm problema de risco, eles podem apresentar projetos no governo federal e a gente separou pelo menos 9.000 casas esse ano para as famílias que estão em área de risco. A gente ainda tem mais algo em torno de 3.000 para atender situações de calamidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mas eu queria, não vou falar muito de urbanismo, porque aqui é um tema muito longo sobre soluções de cidade, sobre verticalização, adensamento, mas eu vou falar uma coisa importante que eu acho que a habitação, além de todas as outras, mas habitação, acima de tudo, é renda e crédito. E quando você entende que é um problema de renda e crédito, você consegue desenhar a política mais assertiva para isso. Vou dar um exemplo. Então, aquela família que ganha Bolsa Família, que ganha R$1.000 por mês, ela não tem, muitas vezes, a moradia adequada, ela mora numa moradia precária, enfim, ou paga um aluguel excessivo, é um problema de renda. Para isso, é uma construção de casa para essa população. E acho que a medida provisória que foi aprovada no Senado na última quarta-feira traz as inovações importantes. Para uma família que é de Bolsa Família, que tem um problema de renda, pegando o que você falou, ela muitas vezes mora numa área irregular, não paga água, não paga luz, e agora a gente está colocando ela numa casa que ela vai pagar condomínio, vai pagar água, vai pagar luz e prestação da casa. Era assim.
A gente conseguiu no Senado aprovar na Câmara, daqui para frente as famílias que têm Bolsa Família não vão pagar nada para essas casas, Minha Casa Minha Vida. E a gente quer também levar, estamos desenhando um programa de levar energia solar para tentar reduzir bastante essa conta de luz dessa família. Lembrando, ela está saindo de uma situação precária para uma casa, mas ela ainda continua tendo uma renda adequada. Mas para aquela família pobre ainda, mas que tem um salário de 1.500, 1.600, até 2 salários mínimos, o grande esforço que temos é como eu levo crédito para ela. Porque, de novo, eu falei aqui do Minha Casa Minha Vida, a gente vai fazer 500 mil casas. 500 mil casas em 4 anos custam 60, 70 bilhões de reais. Esse é o valor de fazer 500 mil casas. Tirando talvez Bolsa Família aqui, educação, saúde, é o maior orçamento do governo federal, tem pessoal e previdência também. Então, o esforço de fazer essa casa para essa família de baixa renda é muito grande. Então, por isso que a gente tem que ir no crédito. E para levar crédito, aí é o grande trabalho que a gente está fazendo. Por que essa família, que paga um aluguel de 600, 700, 800 reais num grande centro, por que ela não consegue entrar dentro do sistema de crédito? Então, o esforço grande hoje nosso é entender essa família e trazê-la para dentro do sistema. E aí eu acho que as grandes novidades é essa. A gente está fazendo um programa que está rodando esse ano já, que ele permite que grande parte das famílias possam comprar sua casa, famílias dessa renda, R$ 1.600, R$ 2.000, que ela possa comprar a fazenda sem dar entrada. Então, famílias que, de novo, reforçando aqui, se o problema é renda, a gente tem uma ação. Se o problema é crédito, aí nós estamos discutindo risco de crédito, fundo garantidor e outro diagnóstico, as famílias não têm capacidade da entrada. Foi a grande percepção nossa. Uma família que ganha R$ 2.000, ela não consegue juntar R$ 20.000. E aí o governo federal tem um programa em que ele dá um subsídio exatamente para zerar essa entrada. Então, sem ter entrada, com análise de crédito adequado, com um fundo garantidor para os informais e com outras ações, a gente vai conseguir, eu acho, nos próximos 4 anos, trazer muita gente que está fora do sistema habitacional por falta de crédito e essa família que é pobre ainda, mas tem uma capacidade de se financiar. É isso. Obrigada, Ailton. Com certeza a Isabela se identificou com muitos pontos da fala, como ex-secretária de habitação também. Mas agora, a gente ouviu bastante essa perspectiva do governo federal, mas a gente sabe que, para uma política pública estruturada de sucesso, a governança entre os 3 entes federativos é um ponto muito importante. Então, eu queria saber, do ponto de vista do município do Recife, Isabela, qual é o desafio que vocês enfrentam hoje nessa articulação com o Estado e com a União para lidar com a vulnerabilidade habitacional das pessoas, principalmente aquelas que vivem em regiões mais suscetíveis a desastres? Inicialmente, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa trajetória de Recife aí, à frente dessas políticas habitacionais, mas dizer que, de fato, todos os assuntos que a gente está conversando desde ontem, eles se conectam perfeitamente. E eu me apego muito, Júlia, no início, nesse tema que você provoca a gente a refletir, né? Quem paga, de fato, essa conta, né, dessas mudanças climáticas aí nas cidades brasileiras, quando o tema é habitação? E a gente sabe que as mudanças climáticas, eu acho que ficou muito claro com tudo que a gente tem conversado aqui, as mudanças já existem, já são realidade, eu acho que no mundo todo, né? Recife, ano passado, experienciou um desastre, né? Foi uma coisa muito forte para a gente ali em Recife, quando houveram mortes em decorrência de deslizamentos. No estado, passou de mais de 50 pessoas morreram no estado todo em decorrência das chuvas. Foi tudo muito forte. Eu vou dizer a você, eu tive no local, num dos locais, na noite do primeiro desastre, na madrugada ali, e era uma coisa tão forte que eu não conseguia conter minhas lágrimas. Eu chorava copiosamente, porque você imaginar que um morro daquele tamanho, cheio de gente vivendo ali, de repente estava tudo no chão, a lama tomando conta e as histórias reais, né? E que bom que as humanidades voltam a ser a ordem do dia para a gente se sensibilizar com isso e não se conformar nessa construção dessa nossa catedral, né? A gente precisa construir essa catedral aí. E trazer essa pauta da resiliência, né? Dentro de uma temática necessária e humana, né? Do direito à habitação, envolver uma cidade nessa discussão.
Acho que a gente falou até ontem e hoje falando de novo, né, sobre isso. Nada para mim sem que eu faça parte. Eu acho que um dos desafios que Recife vem enfrentando nessa pauta da vulnerabilidade, que de fato Recife é uma cidade vulnerável, Felipe, eu desejo do fundo do coração, a gente não vai desaparecer, tá? Nós somos uma das cidades mais vulneráveis do mundo, claro, e tantas outras, assim. A gente tem infelizmente, esse acúmulo, né, que a gente não consegue resolver de forma racional, onde as pessoas ainda ignoram as mudanças climáticas, acham que faz parte, mas a gente vem tomando atitudes muito sérias e muito responsáveis com a política de sustentabilidade, de desenvolvimento urbano sustentável. Então, só trazendo um registro aqui para vocês. Ali em 2019, quando a gente encerrava e construía a muitas mãos um plano local de ação climática com 4 eixos estruturados, a gente, ali em 2019, a gente colocava um decreto, o primeiro no Brasil, a introduzir dentro do currículo escolar das nossas escolas a pauta da mudança climática. Porque as nossas crianças precisam ser ensinadas e educadas acerca do nosso compromisso com o planeta. Porque não é só comigo, não é só para mim, é para todas e todos nós. Então, quando a gente traz esse recorte para dentro da habitação, a gente sabe que a precarização, e aí a Andresa traz isso, né? Qual foi a causa disso? A gente sabe que o êxodo rural contribuiu muito por isso. Né? As cidades estão populosas. E o que fazer numa cidade vulnerável, numa cidade do Nordeste brasileiro, como eu dizia aqui, a primeira capital do Brasil a completar 500 anos, mas ainda assim muito vulnerável, com muita desigualdade e que se reflete na habitação. Como tantas outras políticas estruturadoras, na habitação está o reflexo desse adensamento dos grandes centros. E Recife é uma cidade onde quase 70% do nosso território é uma cidade de morros. Quase 70% geograficamente falando, Recife é uma cidade de altos. Quando a gente não está no alto, a gente está no baixo, numa cidade entrecortada por 3 grandes rios, com um mar lindo batendo a nossa porta. Então, você imagina que com muita chuva, maré alta, essa água não escoa. E aí a vulnerabilidade das habitações precárias, infelizmente, agrava toda a situação. Então, diante disso, a gente vem ali trabalhando, inclusive desde que a gente assumiu a gestão em 2021, que a gente vem trabalhando com a conscientização das pessoas e trabalhando na construção dessa cidade junto com as pessoas. Eu repito sempre, é importante pensar e construir cidade para as pessoas, mas, acima de tudo, com as pessoas. Então, a gente tem um programa de grande sucesso, que foi premiado, inclusive, pela ONU, que é o programa do Parceria. Né? Então, o que é o Parceria? A gente entra nas áreas vulneráveis, a gente entra com material, a gente entra com os projetos e a comunidade se organiza para fazer os muros de arrimo, de pequenas contenções, nos territórios onde eles vivem. Isso traz um senso de responsabilidade e de pertencimento, minha gente, inimaginável. Porque tudo que eu boto a mão para fazer, tudo que eu participo do processo, eu tenho uma visão e um sentir diferente. E dentro da pauta do cuidado com o lugar que a gente vive, é essencial que a gente desenvolva. Agora, claro, o desafio de juntar as entidades, município, estado, governo federal, entidades civis, entidades internacionais, em prol da construção de moradia digna, é um desafio que eu acho que todo o Brasil vive, na verdade, né? E a gente que vem de território mais vulnerável, a gente vive isso de forma ainda mais desafiadora. Então, essa retomada dos programas de habitação em parceria com os estados e municípios é essencial para a gente minimizar essa conta, esse passivo. Mas vale repetir, minha gente, tem quase 10 anos que a política habitacional no país está parada. Então, a gente tem um déficit aí de quase 10 anos de uma política que precisa ser retomada de forma responsável, porque não adianta pegar a população que vive ribeirinha, que vive da pesca e colocar ela numa área completamente diferente da qual ela nasceu, da qual ela tem suas vocações. Então, é um processo de diálogo permanente com a comunidade. Porque é a história, é essencial a moradia, todo mundo quer uma moradia digna, mas a gente também não quer ser colocado em qualquer lugar da cidade. A gente quer estar vivendo nos lugares onde estão nossas raízes. Então, isso entra um outro desafio, que é o desafio do envolvimento. E é isso que é a política estruturadora, em qualquer área que a gente atue.
seja na habitação, seja na educação, seja na saúde. O envolvimento com a população é essencial para a gente poder estruturar efetivamente as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas nas cidades. Lembrando, minha gente, a vida acontece na cidade. A cidade precisa do apoiamento dos entes federativos. Obrigada, Isabela. A gente vai, numa próxima pergunta, explorar um pouco mais essa questão do déficit habitacional que você mencionou. Mas antes da gente partir para essa pergunta, eu queria pegar uma palavrinha que apareceu na sua fala anterior, que é essa palavra da resiliência, que é uma palavra que tem surgido muito toda vez que a gente fala sobre esse assunto agora, né? Então, em 2022, o Recife foi reconhecido como um hub de resiliência climática. E, além disso, recentemente, vocês tiveram aí um dos maiores financiamentos da história do município, né, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para melhorar as condições de habitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. A primeira pergunta que eu queria fazer nesse sentido é, para você, o que significa uma cidade resiliente, né? Como você descreveria uma cidade resiliente e quais são os desafios que Recife enfrenta hoje para continuar nessa posição, né, diante de tantas incertezas com as mudanças climáticas e com tantos outros fatores que a gente ouviu nas respostas anteriores. Isso, Júlia, vê só, minha gente, não tem como parar. Eu não tenho como cessar mudanças climáticas. Elas estão acontecendo. Você imagina que no mesmo ano passado, onde lá em Pernambuco morreram mais de 50 pessoas, a Alemanha morria muito mais gente em julho do ano passado. E a gente fala de uma cidade de primeiro mundo. Nova York, em julho do ano passado, era inundado. Os metrôs do centro de Nova York inundados por uma grande chuva. E a gente fala de uma cidade rica, de um país rico. Você imagina isso nas nossas cidades, com o nível de vulnerabilidade que a gente vive. É desafiador. Cidade resiliente, minha gente, é uma cidade que se prepara para o que vai acontecer. E eu não tenho como parar a transição climática que a gente está vivendo. O que a gente precisa, quando eu digo que Recife foi a primeira cidade no Brasil, a partir de um decreto, a introduzir no currículo escolar das escolas municipais a temática da pauta sustentável, é porque eu preciso preparar essa geração que está nascendo hoje. É aquela coisa que a gente falava, né? Trocar o pneu com o carro andando. Eu preciso preparar quem está nascendo, mas eu preciso também cuidar de quem já está vivo e quem está na nossa faixa etária, adulta, promovendo aí escolhas extremamente danosas para si e para o planeta. Então, a cidade resiliente é uma cidade que entende o desenvolvimento urbano extremamente necessário. Ninguém quer parar, a economia não pode parar, alguém tem que pagar a conta no final do mês. Mas não dá para eu continuar achando que a alternativa para pagar a conta no final do mês é levar o local que eu vivo à exaustão e à aridez absoluta. A pauta da mudança climática, minha gente, ela só não diz quando vai acontecer, mas vai acontecer. Os desastres ambientais vão acontecer nos territórios do mundo todo. Seja a aridez por falta absoluta de água, seja o excesso de água, seja o calor absoluto, insuportável inclusive à vida humana, ao frio extremo. A gente precisa constituir-se de consciência acerca das escolhas que a gente faz e das decisões que a gente toma, porque tudo gera impacto. O problema do planeta é a humanidade, não são os animais. O problema é que a gente se desconectou completamente da natureza e a gente acha que a gente vive sem. O superempoderamento da humanidade, no seu egocentrismo absoluto, faz com que a gente tome decisões quando hoje a gente deveria estar discutindo como é que a gente vai fazer os enfrentamentos às mudanças que estão acontecendo, ajudando e apoiando, especialmente as cidades, os municípios mais vulneráveis, até porque a gente sabe qual é o público principal atingido. Isso foi dito aqui desde o primeiro momento da palestra de ontem, do primeiro momento que a gente estava junto aqui no início da manhã de ontem. As mudanças climáticas, elas têm raça, elas têm classe social e elas têm gênero. O maior público atingido a qualquer mudança climática é a mulher negra periférica. Mas a gente continua fechando os olhos porque parece que isso não atinge a grande maioria dos seres ditos pensantes, quando, na verdade, a irracionalidade está na gente e não nos animais. A gente precisa começar a discutir de forma muito responsável determinadas escolhas políticas que estão sendo feitas no dia de hoje, os impactos que isso está gerando em quem está nascendo e em quem já é nascido.
Quando a gente traz a temática da habitação, é real, é mais um ponto para ser acrescido na discussão. Mas isso não me exime de achar que eu posso simplesmente desenvolver economicamente a troca ou em troca de vidas humanas. O que está em risco, minha gente, é a vida humana na Terra. O planeta vai viver, o planeta continuará. Os primeiros animais extintos no Big Bang foram os dinossauros, os seres mais complexos que tinham, e hoje os mais complexos somos nós. Só que quem está explorando egocentricamente o local que nós vivemos, tem dinheiro para mudar de estado, tem dinheiro para mudar de cidade, tem dinheiro para mudar de casa. Quem explora egocentricamente, desumanamente, não dorme no calor nem no frio extremo, não dorme na rua. E, de fato, a pergunta que ficou diante de todos esses temas que a gente discutiu nesses 2 dias, nessa intensidade e ebulição de informações e de troca, é quem é que, de fato, tem interesse em fazer a mudança. Porque a manutenção está posta. A gente precisa parar de pensar em furar novo poço de petróleo e parar para pensar qual é a política estruturadora que eu faço para constituir uma cidade, uma sociedade de pessoas conscientes e responsáveis com as escolhas que fazem. Porque alguém está pagando essa conta e essa conta está doendo na carne. Eu digo sempre, e eu falei isso aqui na mesa que teve sobre sustentabilidade, concluindo, meu tempo esgotou mais uma vez. A pauta da sustentabilidade, a gente precisa de parar de falar de sustentabilidade para quem concorda com isso. A gente precisa de parar de falar de forma a enxergar a sustentabilidade, a mudar as necessárias mudanças que nós precisamos ter no nosso comportamento como sendo fumaça. A pauta precisa ser tangível, eu preciso pegar nisso. Eu preciso ensinar minhas crianças, eu preciso cuidar da minha população jovem, adulta e idosa, de que todas as escolhas que nós fazemos têm consequência imediata no planeta. Quando a gente falava sobre taxação, por exemplo, dos produtos ultraprocessados, açucarados, minha gente, o primeiro lixo que eu gero para dentro de mim. E, por consequência, eu gero para o planeta. As nossas escolhas alimentares têm consequências. O Brasil tem mais cabeça de gado do que gente. E a gente continua desmatando, a gente continua distribuindo sementes para alimentar animal. E as nossas pessoas morrendo de fome. E o impacto que isso traz para a natureza, minha gente, é gigante. E tudo aquilo que a gente desconecta da natureza, minha gente, mexe com a gente. Porque nós somos parte da natureza. A gente só achou um dia que a gente era melhor e superior a tudo isso, mas nós não somos. E a gente tem sentido isso na pele. Cidade resiliente, minha gente, é uma cidade preparada para se reconectar com o lado mais natural, instintivo, que está dentro de cada uma e cada um de nós aqui. Então, que a gente possa, sim, gastar nossa energia nessa construção dessa catedral, mas essa catedral resiliente, onde a gente possa desenvolver economicamente, mas de forma sustentável, acolhedora e respeitosa. Porque todo esse extremo que nós estamos vivendo, a gente tem refletido nas relações humanas. E a gente tem se destratado, se desrespeitado. A gente tem se desconectado, inclusive, com a dor do outro e da outra. É isso. Secretário, vou voltar lá para a questão que estava na outra fala da Isabela também, né, do déficit habitacional. Então, o governo federal acabou de retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Você mencionou um pouco já na sua primeira resposta como vocês têm se adaptado, né, para criar uma política que seja adaptada às pessoas que vivem em regiões mais suscetíveis a desastres e também a pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto e também te ouvir sobre quais são os desafios de elaborar uma política que de dimensões quase continentais, que seja adaptativa e que seja capaz, né, de lidar com essas mudanças que a gente tem percebido que acontecem cada vez de forma mais rápida. Obrigado pela pergunta. Então, como é que a gente começa? Olhando os números, né? Nossos números ainda são de 2019, espero que com o censo, ano que vem, a gente vai conseguir ter dados melhores aí do déficit habitacional, mas o déficit hoje é por volta de, números 19, 7 milhões de pessoas. Mas os números enganam muito, eu sempre falo isso, trabalhar sob evidência, quando você bate o olho no número, a gente toma conclusões, mas
tem que dar uma refinada e trabalhar com dados, tratar esses dados, entender o que está sendo, o que é o déficit. Quando você olha o déficit, metade é aluguel excessivo. Então, por exemplo, o problema de São Paulo, 25% do déficit é São Paulo. É um caso, é o aluguel excessivo. Não é que a família não tenha renda, tem renda, mas ela gasta mais. O aluguel excessivo é definido como mais do que 30% da renda gasto em aluguel. E ela tem um problema de gastar muito com aluguel. E são famílias que ganham 2, 3, 4, 5 mil reais. É um tipo de política. Quando você olha o déficit habitacional para quem ganha até um salário mínimo, já São Paulo, que eu falei que era 25, já cai para 12. Então, quando você olha o rural, aí praticamente, estou falando só de São Paulo, mas isso vocês vão pensando no Brasil inteiro, vai acontecendo essa mudança, né? O déficit habitacional das famílias mais pobres estão no Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste. É a maior percentual, maior que o Sudeste, apesar da população do Sudeste ser maior. Mas voltando, como é que a gente desenha a política habitacional? Aí, a gente tem um cardápio de pelo menos 6 ações diferentes para tentar resolver o problema. E a gente sempre fala com os municípios, vamos ver o problema e vamos dialogar. Para aquele município que tem um problema de uma área de risco, a gente tem 2 formas. A gente faz empréstimo para o município, porque o município está perto. Aliás, importante, política habitacional é com o município, né? Quando o problema... No Minha Casa Vida, a gente tem também uma quantidade de casas, mas eu falei, fazer 500 mil casas é pouco. Lembra o déficit, 7 milhões, mas custa 60, 70 milhões. Então, a gente não dá para fazer casa num formato só. A gente tem um programa para levar casa para a zona rural, que é outra realidade, e a gente faz com comunidade quilombola, com a comunidade indígena, com assentamento, e a gente vai fazer nos próximos anos aí 80, 100 mil casas nessa modalidade, mas é insuficiente. E eu falei, comecei e pegando aqui São Paulo, se o problema é aluguel excessivo, é o crédito. E como é que você leva crédito para uma família que ganha 3 mil reais, 2 mil reais? Analisando essa capacidade de pagamento. E eu gosto de reforçar, o crédito também, infelizmente, não é para toda a família. Aquela família negativada, aquela família que ainda não conseguiu ter um planejamento financeiro, a gente não vai conseguir, no primeiro momento, atender na política habitacional de crédito. Ela ainda não está preparada para um crédito de 30 a 35 anos. Enfim. Então, a política habitacional, ela tenta, baseado nos números, enxergar o problema real, enxergar onde está a necessidade, os recursos sempre são limitados do orçamento, alocar o orçamento na população mais pobre, o orçamento de fato da União, e para a população que tem uma capacidade um pouquinho melhor, a gente usa o crédito como solução, lembrando que a vantagem do crédito, né? A família quando compra, acho que a vice-prefeita falou muito bem, e pegando aqui, quando a família escolhe a casa dela, no crédito ela escolhe, né? Não é uma escolha tão grande assim, eu não estou aqui falando que ela tem capacidade de escolher exatamente onde morar, mas ela tem uma capacidade de escolher a sua habitação, essa casa tem que ser melhor, né? É o cara escolhendo, ele pagando aquele financiamento. No Minha Casa Vida mais tradicional, a família não escolhe muito, é uma dificuldade, mas que a gente está reforçando com o trabalho social. Eu sempre tenho um caso que um secretário me conta que foi levar Minha Casa Minha Vida e o trabalho social não pegou que tinha um carroceiro, né? Como você faz um carroceiro morar num prédio? Não tem como. Então, mas hoje o nosso trabalho social, diagnóstico da família, é na tentativa de entender aquela família, treinar as famílias, treinar não, mas capacitar as famílias para morar em condomínio. Então, nosso trabalho social é muito forte nisso. E, enfim, acho que é importante, repetindo, olhando os números, acho que ano que vem a gente vai poder melhorar muito a política habitacional, olhando os números do censo, poder desenhar uma política para cada situação e para risco e calamidade, que foi o começo da fala, a gente tem ações de empréstimo com as prefeituras, para os estados e uma quantidade de casas também para colocar essas famílias numa habitação digna. Obrigado. Obrigada. Bem, a gente falou muito da consequência de desastres naturais, ambientais, né? Nas falas anteriores. Mas a gente não pode deixar de fechar esse painel sem falar dos desastres tecnológicos, desastres que
são oriundos da intervenção humana, como desastres que derivam da mineração industrial ou do garimpo também. E aí eu queria direcionar a minha próxima pergunta para a doutora Andresa nesse sentido. Então, Andresa, eu queria saber, né, na sua opinião, quais são os maiores desafios e as particularidades em lidar com esse tipo de desastre, então os desastres tecnológicos, e quais são os atores-chave envolvidos nessas soluções e também os papéis desses atores-chave para que a gente consiga ter um futuro melhor em relação também aos desastres tecnológicos e não só naturais. Agradeço a pergunta e aproveito também para me referir à fala de abertura, que foi muito nesse sentido. Eu acho que um dos maiores desafios está na questão da diversificação econômica de algumas cidades. A gente tem no Brasil diversas cidades que têm, elas são chamadas de monocidades ou monotowns, quando mais de 50% da economia deriva de apenas um setor. E a gente tem, por exemplo, cidades de mineração ou cidades muito fortes do agrobusiness, que tem a maior parte do setor econômico, né, do PIB, gerado dessa atividade. E são atividades muitas vezes monopolísticas, né? Dificilmente você tem várias empresas de mineração numa cidade. Às vezes você tem uma empresa minerando, às vezes também só um produto. Então, essas cidades elas ficam muito de joelhos para essa empresa, porque elas dependem muito daquele setor. E elas não dependem daquele setor, a gente tem uma relação muito complexa com a mineração, com o agronegócio, porque está muito ligado ao desenvolvimento, né? A pauta desenvolvimentista do Brasil. E um dia já teve uma ligação assim, que você tinha vilas operárias, você tinha a empresa que se instalava, né? E gerava ali as casas, muitas vezes com aquela instalação da empresa, tinha a luz que chegava, a eletricidade, o trem e a linha de ônibus e etc. Hoje não é mais assim. As empresas chegam, elas não têm necessariamente um compromisso local, né? Então, elas trazem uma migração, elas trazem muitas vezes uma habitação, né? Essa migração que vem desordenada e ela não tem uma relação muito direta com a comunidade. Inclusive, essa definição de qual é uma comunidade de mineração, ela fica muito ambígua, porque muitas vezes os trabalhadores chegam de um outro município. Enfim, essa conta acaba sendo paga por diferentes setores. Mas sem uma diversificação econômica local, você não consegue garantir que o licenciamento ambiental, por exemplo, ele te dê um retorno proporcional ao dano. Então, muitas vezes, você tem uma negociação de licenciamento ambiental para abrir uma cava e você negocia isso com um show de sertanejo ou com a reforma de uma escola. Isso não é proporcional ao dano. E você não consegue também ver qual é esse dano direito sem uma pesquisa, sem esse setor, porque às vezes esse dano é relacionado à escola, é relacionado a essa migração desordenada que gera gravidez na adolescência. Então, são várias questões que vão passar ali e que não chegam na empresa como isso é um dano causado por esse tipo de empresa. Então, você acaba não conseguindo, sem essa diversificação econômica, você não consegue, você às vezes até tem uma audiência pública para mitigar o dano, mas você não consegue que esses setores eles consigam vocalizar isso. Por quê? Porque o prefeito já está ali querendo que aquela empresa se instale, porque ele precisa daqueles royalties para pagar as contas também da prefeitura, e aí você não consegue realmente fazer com que esse conselho, né, que está ali para o Conselho de Meio Ambiente, os CODEMAS, os COPANs, que eles realmente consigam dizer não, consigam frear isso. A gente vê, por exemplo, na causa do desastre de Mariana, que muitas vezes a população de Mariana ia contra a população que foi atingida pelas barragens porque eles queriam a empresa de volta, porque eles precisavam do emprego. Então, você acaba tendo esses conflitos dentro da região porque você tem essa vulnerabilidade econômica. Então, eu acho que a gente precisa pensar hoje no agronegócio e na mineração não mais como uma pauta desenvolvimentista, porque ele não necessariamente tem mais uma geração de emprego direto, não necessariamente tem mais o desenvolvimento daquela cidade, mas como realmente uma relação de um setor que causa muitos danos, não somente para aquele município que gera os royalties, mas para os municípios limítrofes. E eu acho que um grande fator que vai conseguir amortizar um pouco isso, que vai conseguir devolver às comunidades que estão diretamente abaladas a voz para conseguir dizer que esse mecanismo de compensação não é proporcional, que esse dano existe,
vai ser uma certa diversificação econômica, porque com 80%, 50% de dependência econômica, fica realmente muito difícil combater isso. E eu acho que essa diversificação econômica vai vir principalmente de uma pressão dos municípios vizinhos, porque são esses municípios que ficam também com a poeira, com a lama, com os rios poluídos e sem os royalties. Então, eu acho que são eles que podem, muitas vezes, pressionar para que a gente consiga reverter essa grande dependência econômica que gera grandes danos. Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas da plateia. Estou vendo ali. Vamos começar... vamos selecionar algumas. A gente está com a Gilana ali. Aqui também, Toia. E depois com o Tarato a gente coleta todas as perguntas e depois já repassa para o pessoal. Bira também. Obrigada. Júlia. Ali atrás também, tá? Eu falando alto, vocês conseguem me ouvir? Sim. Dá para ouvir. Perfeito. Oi. Perfeito. Eu queria fazer uma reflexão muito na parte que a Isabela traz, né, doutora Isabela? A senhora traz um pouco uma reflexão que eu acho que falta muito nos debates que a gente traz e que a gente não consegue fazer. Tem uma pesquisa da FAO que ela diz que 80% da biodiversidade no planeta ela está preservada em territórios indígenas e comunidades locais. E que essa biodiversidade, a proteção dos biomas, ela é essencial para conter o avanço das mudanças climáticas. Também tem um dado de Dourados, Mato Grosso do Sul, que ele traz que pelo menos 2.000 famílias indígenas estão vivendo embaixo de lonas, né? E aí a gente pode falar em déficit habitacional e povos indígenas também. E aí eu acho que a pergunta que eu faço hoje é o que falta para a gente conseguir conectar realidades? Porque a gente não pode pensar em uma política habitacional de forma isolada como se uma política habitacional adequada ela fosse suficiente para conter as consequências do que vem das mudanças climáticas. Quando que a gente vai conseguir democratizar o debate e envolver, ainda que sejam nas cidades, as populações que estão fazendo o enfrentamento real e a contenção das mudanças climáticas a partir dos seus modos de vida e a partir dos seus territórios? Perfeito. Boa tarde, meu nome é Gilana. Na verdade, a minha pergunta, e ela também, assim, até como recifense e bairrista, vou fazer também propaganda do programa que eu sou fã, né, do programa que a nossa vice-prefeita falou. E a minha pergunta também vai nesse sentido, porque o programa, quando a gente fala em desastre, a gente pensa muito na questão climática. E aí a gente tem que lembrar que desastre ele vai envolver questão econômica, questão social, gênero, e que não tem como a gente resolver as questões enquanto ainda gestão de desastre no Brasil, a gente olha para a resposta, a gente não está olhando para a redução de riscos, e eu espero que isso, com o plano e com a Frente Parlamentar de Defesa Civil, também seja modificado, que a gente comece a preparar mais, gastar menos na resposta e gastar mais na preparação para que a gente tenha menos problemas, né, nas cidades ou em outros territórios mais vulneráveis. E aí esse programa ele vai facilitar porque a comunidade toma conta dessa obra, e a gente tem a comunidade envolvida numa resposta. E aí a minha pergunta vai se, enquanto ministério, para essa questão de que, em curto prazo, se tem como... Eu sei que é meio complicado fazer, porque tem limite orçamentário, mas um pensamento de melhoria de governança no programa habitacional, com limite de recurso, e que a gente pudesse também ouvir as respostas da comunidade para que ela também se inserisse e não precisasse sair do território que ela se reconhece. Boa tarde, quero parabenizar a exposição dos painelistas. Meu questionamento é que um dia de funcionamento da floresta amazônica faz produzir 20 bilhões de toneladas de chuva, que vai fazer chover no norte, nordeste, sul, sudeste, que vai controlar a salinidade dos mares. Para fazer o que a Amazônia faz em um dia, precisaria de 50.000 usinas hidrelétricas. E para construir, levaríamos 150 anos. Então,
o que está acontecendo com o ataque ao meio ambiente já é uma tragédia anunciada e que vai repercutir nas cidades. E óbvio que a população mais vulnerabilizada, pobres, pretos, à margem da sociedade. São eles que vão sofrer imediatamente o impacto do desastre, dessa política de ataque ao meio ambiente. Eu lembro que um dos avanços que a nossa Constituição trouxe, está no artigo 225, terceiro, foi a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né, que aí veio pela Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Proteção Ambiental, que no artigo 54 vai afetar os municípios nos crimes de poluição, que prevê lá até pena de reclusão de 4 anos e multa para a pessoa jurídica. Eu queria saber como que os municípios eles veem, porque eu vejo um movimento lá no Senado, por exemplo, para flexibilizar ainda mais a Lei de Proteção Ambiental, a autodeclaração, os municípios querendo ter autonomia para, inclusive, outorgar essas licenças, que eu acho isso de uma gravidade terrível. Eu queria saber como que o município lá vê a possibilidade dessas modificações, porque cada um tem sua realidade. O município em Recife tem uma realidade, e no meu Espírito Santo tem outra, e assim sucessivamente. E eu queria também que falasse, já que o colega falou na Minha Casa Minha Vida, que é uma realidade também desses desastres ocasionando no setor rural a possibilidade da Minha Casa Minha Vida para as comunidades do interior do Estado. Bira. Vai fazer parte? Não, acho que a gente já pode... Que Bira vai falar. Bira? Tinha outra lá atrás. Vamos pegar só mais essas duas, então, para fechar, só para a gente conseguir cumprir. Vamos ser breves aqui, então. Deixa eu cumprimentar primeiro os painelistas, que também gostei muito da exposição, mas dizer o seguinte: a ideia de uma cidade resiliente, ela começa, na verdade, lá na zona rural. Porque muitas das pessoas que foram para as cidades, elas foram exatamente porque a gente não tinha as estruturas adequadas, a política adequada na zona rural. É fruto do êxodo. A minha história é essa. Eu vim do interior, fui para a capital. A minha família foi para a capital. E, assim, as periferias das cidades, elas são, na verdade, elas representam isso. Então, começa lá. De maneira que eu perguntaria até para o Ailton, porque a ideia do Minha Casa Minha Vida voltar primeiro é extraordinário para o Brasil, né? Graças a Deus que isso está acontecendo. Mas é preciso a gente perguntar o seguinte: existe uma política de priorização para as comunidades rurais, que eu considero as mais vulneráveis, e aquelas que afetam diretamente as cidades? Porque se a gente não faz, vai ter mais gente migrando para as periferias das cidades. E aí, como é que nós vamos ter cidade resiliente? Não vamos ter nunca. E o desenvolvimento rural depende disso. Moradia é básico para o desenvolvimento rural. Não vai ter agricultura familiar sem desenvolvimento rural. Você tem que pensar o todo. Não é só a plantação, a produção, a comercialização daqueles alimentos, mas são as pessoas que vivem daquela atividade. E a moradia é essencial. Então, a pergunta que eu faço primeiro é se tem essa priorização, de alguma forma, ou se a gente pode pensar de algum jeito, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentamentos. Como que se prioriza isso? A segunda coisa é a seguinte: as cidades, as pessoas já moram lá, estão nas periferias. Não teria como fazer também, no Minha Casa Minha Vida, de alguma forma, a reforma dos imóveis que já existem nas cidades, ao invés de construir outros? Porque o que eu observo, o fenômeno da minha cidade, em São Luís, é que as periferias vão esvaziando para esses novos conjuntos habitacionais, quando você poderia ter uma política de melhoria para aquelas habitações, que já existem, com ruas, com saneamento, com água, com toda uma logística, né? Então, você acaba tirando as pessoas daquele local onde elas já estão para ir para outros, às vezes, muitas vezes, distante e sem a infraestrutura necessária. Porque muito desse conjunto, é outra pergunta, Ailton,
está muito na sua direção. É que a gente levou a casa, mas não levou, né, o urbanismo, né, no entorno daquele conjunto habitacional. E, geralmente, coloca em terrenos, em áreas remotas, que o transporte é um absurdo, etc. Então, essa coisa aí me intriga demais. Eu acho que o programa é fantástico, mas nós precisamos avançar nessas melhorias. Desculpa se eu prolonguei. Eu vou esquecer de todas aqui. Vamos fazer o seguinte... E a gente pode fechar numa só, Júlia. Só mais. E aí a gente já distribui todas já de uma vez. Distribui de uma vez e já faz o fechamento. É só uma fala final. Foi tudo para O vocês. difícil vai ser lembrar todas as perguntas. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, eu trabalho com a Celine Barnwell no escritório Pogos Goodhead e com todo, a gente analisa bastante desses desastres ambientais, urbanos, enfim, como ela estava explicando para vocês. E um fator comum que a gente sempre verifica é uma falha grande das nossas agências regulatórias no Brasil, que concedem licenças que não deveriam conceder, renovam licenças quando não deveriam renovar. E aí entra num fator que a gente sabe que da precarização dessas agências também, que não tem mão de obra suficiente, não tem pessoal suficiente, não tem estrutura suficiente, e acabam muitas vezes tendo que confiar no que o próprio empreendedor passa para eles, em análises de risco que o próprio empreendedor passa e que não são as mais legítimas e enfim, bem intencionadas em algumas vezes. Um exemplo é a barragem de Mariana, que tinha acabado de ter sido... A licença tinha acabado de ser renovada pelo órgão ambiental estadual e federal. E aí entra nessa questão federativa que o senador estava falando, que, no fim do dia, quem concede a licença, quem autoriza, em geral, são órgãos federais e estaduais, mas quem paga o preço são os entes municipais, com os municípios que, na maioria das vezes, não têm muito poder de decisão. Como é que a gente resolve essa situação? Como é que a gente pode, fazendo um link com a pergunta do senador também nesse sentido, como é que a gente resolve esse problema de que a gente tem agências regulatórias que acabam errando a nível federal e estadual, mas quem paga o preço são os municípios. Enfim, obrigada. Obrigada. Tem só ele ali, Juliana, sabe? A gente, senão o Ailton vai acabar ficando em Londres, não vai poder voltar para Brasília para continuar com Minha Casa Minha Vida. A gente tem que deixar. Tem que voltar, Ailton. Correndo. Vai, acho que... Então vamos começar. Acho que muitas falas foram direcionadas, né, para o governo federal. Então vou passar primeiro a palavra para o senhor e aí depois acho que a gente pode ouvir a Andresa e Isabela. E se vocês já puderem também fazer a fala de encerramento, então, a gente fecha. Obrigado pelas perguntas. Assim, eu até gostei de ter vindo aqui para incentivá-los a estudar política habitacional, porque acho que é uma coisa que precisa de pesquisador, precisa de mais gente, a gente precisa fornecer mais dados, informação, porque acho que vai vir melhores pesquisas e não deu tempo de eu explicar o programa, mas vou tentar responder um pouquinho cada um. Nós temos uma linha para melhoria, é isso. Olhar o déficit habitacional e enxergar um número, mas, igual eu falei, os números enganam, precisa descer mais. Um pedaço do déficit é o cara que mora onde quer morar, mas não tem um banheiro. É uma grande realidade. Ou a casa dele não está acabada. Então, a gente tem uma linha de melhoria habitacional para atender esse perfil que ele mora, igual eu falei, ele mora numa habitação, às vezes numa área irregular, mas ele quer morar ali, enfim. E é melhor deixar aquela casa em condição. É importante, eu não falei, Minha Casa Minha Vida sempre é dialogando com os prefeitos. Então, quem indica a demanda, por exemplo, são os prefeitos. Então, no sentido formal, né? A prefeitura que tem um cadastro, tem que ser auditado o cadastro da priorização. A lei traz as priorizações, né? Família que tem lá, o Congresso até incluiu algumas mais, mas famílias tem que estar no cadastro único, é o básico, mas famílias que têm crianças, tem lá todo o rol da família que tem uma pessoa com câncer, foi uma questão do Congresso, enfim. Tem toda a priorização na lei. Uma coisa que eu não falei também na Minha Casa Minha Vida, que é muito bacana, a gente faz casas não só com consultora, fazemos com movimentos, com entidades, com sindicatos. Aí pegando, que é importante, a gente tem, por exemplo, na zona rural, a gente convidamos todas as entidades que representam a sociedade e que tem representação nacional. A gente tem um grupo, publicado formalmente, um grupo de monitoramento do Minha Casa Minha Vida rural, por exemplo. Então, está lá, representante nacional dos indígenas, quilombola, extrativista, são mais de 12 representações
E a gente desenha o programa com eles, né? Por exemplo, fazer uma casa na zona rural, eu aprendi até, temos sempre que aprender. A gente fazia casa na zona rural com banheiro sempre dentro da casa. E tem várias comunidades indígenas que é ofensa. E eu aprendi isso, a porta tinha que ser virada para fora. E a gente fazia a porta para dentro. E aí o banheiro virou um depósito. Tem outros casos também que a gente fez um formato de casa que ele usava só para guardar coisas. Continuou morando numa oca, assim, enfim. Mas é um programa que a gente faz junto. Na zona rural é muito flexível. A solução também, Ribeirinho, é um tipo de solução. Não é uma casa de alvenaria necessariamente para fazer na beira do rio Amazonas, por exemplo, enfim. Mas a gente discute muito. A gente também faz casa na área rural, no meio urbano, com entidades. Então, os movimentos pela moradia, representações de luta pela moradia, a gente faz. Esperamos fazer aí quase 80, 100 mil casos nos próximos 4 anos com eles. Então, como é que funciona? Juntou 200, 300, 400 famílias e vamos dialogar como fazer a solução de casa. Normalmente, essas casas até ficam melhores, maiores e normalmente inseridas no centro urbano. Mas, falar muito rápido aqui. A solução habitacional é entender mais o número, entender mais o que está acontecendo para você poder ser assertivo. Eu falei assim, é caro política habitacional. Eu falei, Minha Casa Minha Vida vão custar 500 mil casas, que é o Minha Casa Minha Vida, que o orçamento paga, vão custar 60, 70 bilhões. Então, a gente tem que ser mais assertivo. E acho que para o Brasil, falei no começo, renda e crédito. Renda, não é o Ministério das Cidades que consegue resolver o problema de renda, mas a renda vai resolver muita coisa. Mas, enquanto isso, aquelas famílias que já têm renda, isso que eu queria reforçar muito, famílias que ganham R$ 1.600, R$ 1.800, pagam o aluguel de R$ 600. Então, se você zera a entrada e dá um crédito menor do que é o aluguel, a gente consegue jogar para dentro do sistema que está fora, talvez 2 milhões de casas, 2 milhões e 500 de casa em 4 anos. Então, o recurso multiplica muito. Então, falei um pouco da melhoria, falei um pouco da conversa. A gente interage sempre. Eu falei com a vice-prefeita, minha agenda na semana é conversar com o prefeito, vereador, secretário de habitação e movimentos. Essa é a agenda de um secretário de habitação, e ouvindo, dialogando, desenhando o programa. Enfim, o programa está aí para ser estudado, dialogado. Você falou uma coisa importante, a gente mudou. De novo, Minha Casa Minha Vida começou em 2009, temos que aprender com erros, mas só um programa que dura é que você consegue olhar, criticar e melhorar. Então, a gente botou agora Minha Casa Minha Vida que os terrenos têm que ser dentro da cidade. E a gente tem uma tabelinha, um checklist. Tem escola a menos de 1 quilômetro? Está habilitado. Tem um posto de saúde? Tem comércio? Então, o terreno que não passa nesse crivo, nós não vamos fazer. E se o terreno tiver tiver 2 escolas, tiver vários comércios, aí nós pagamos até mais. A gente colocou para a gente pagar 10% a mais para aquele terreno inserido dentro da cidade. E estamos diminuindo. Também era outro problema do Minha Casa Minha Vida. Condomínios muito grandes, murados, geravam um isolamento da cidade e uma área mais propensa à milícia, à violência. Estamos diminuindo os condomínios para ser menores e mais inseridos na cidade. É isso. E deixar que o Ministério das Cidades divulga lá no site, a gente abriu seleção na última sexta-feira. Estudem, eu acho que é importante os estudantes da universidade estudarem a política habitacional. É pouco estudado, eu vejo, eu sou da área financeira, mas percebo que ainda há poucos estudos, as pessoas gostam mais de estudar mercado de trabalho, enfim, fome, eu sei que Bolsa Família estudam muito, mas estudem a política habitacional porque é uma forma da gente ir melhorando. A gente vai melhorando, olhando os estudos, ouvindo a academia, ouvindo os especialistas. É isso. Muito obrigado. Isabela? Posso falar? Sim. Eu acho que Ailton foi muito assertivo, inclusive já respondendo sua... Veja, foi dito aqui já, né? A gente não tem mais tempo para errar. E para ser assertiva, qualquer política pública, para acertar, ela tem que comunicar. Olha, eu desafio quem faz projeto sentado num birô, num escritório, num ambiente com ar-condicionado e acha que consegue decidir ou construir
ou fazer a melhor cidade da vida. Não faz. A cidade, para ser construída, é o que eu falei no começo aqui. Primeiro, a gente tem que discutir cidade para pessoas. Porque até um dia desse, a cidade era para carro. Falar de mobilidade era falar de trânsito, dos carros presos no trânsito. Quando hoje a gente diz o inverso. Eu quero locomoção, é mobilidade ativa. Eu quero que as calçadas sejam acessíveis. É o espaço mais democrático de uma cidade, é a calçada. Eu quero que o transporte coletivo flua. Eu quero que as modalidades diversas de transporte, patinete, bicicleta, que a gente possa se locomover. Então, pensar aí, a gente já parte do princípio que é pensar a cidade para pessoas. E pensar a cidade para pessoas tem que ser construída com as pessoas. Eu não posso estar de dentro do meu escritório, eu não sou arquiteta. Né? Eu sou advogada e sou nutricionista recém-formada, toda orgulhosa dessa minha formação, porque eu acho que a sustentabilidade começa nas escolhas alimentares. Participar da mesa da fome. Pois é, vou participar da mesa da fome na próxima, da sustentabilidade também. Mas, olha, então, peca a gestão que constrói a partir dos seus gabinetes fechados. O envolvimento das pessoas nas políticas públicas efetivas é o que vai trazer a transformação. Então, acho que Ailton foi feliz aqui de dizer, olha, a gente construía lá desse jeito, e desse jeito não funcionava, virava depósito, o banheiro não pode ser aqui, a porta não pode ser assim. É isso. Eu digo sempre, cada uma e cada um aqui mora numa localidade no Brasil. Mora numa rua específica. Você vai saber o que acontece na sua rua. Você sabe o que acontece dentro da sua casa. Você não sabe nem o que acontece na casa 3 quarteirões acima da sua. Que dirá você pensar numa sociedade, numa cidade complexa como é Recife, por exemplo, onde a gente tem aí uma cidade adensada, né? Somos quase 1,7 milhão de pessoas, morando num território onde quase 70% geograficamente falando é de altos, 3 lindos rios, não é? O mar maravilhoso, inclusive com direito a tubarão, claro, por que não? Ele está no lugar dele, né? A gente respeita a natureza, mexemos em tudo, inclusive ele chegou junto. Então, a gente precisa dessa reconexão, inclusive das pessoas com o território que vivem. Se eu não me sinto pertencida, eu não cuido. E aí essa política tem que estar na ponta. E aí eu peguei essa coisa assertiva aqui que ele fala, né? Tem que ser mais assertivo. E para ser mais assertivo, eu tenho que estar na ponta. E aí, quando a gente pensa na flexibilização, que eu acho que a Andresa vai falar sobre isso, né? Na flexibilização desses projetos, desses alvarás, quem libera, quem não libera, a vida acontece na cidade, alguém ali em cima está liberando, a consequência quem vai pagar é quem vive na cidade. Minha gente, verdadeiramente, a pergunta que não quer calar, qual é o interesse, de fato, que as pessoas têm de transformação? E esse compromisso só vai ser assumido se a gente conseguir comunicar. E aí passa pela base da educação. Quanto menos conhecimento eu tiver, quanto mais eu achar que é fantasiosa a ideia da mudança climática, mais a boiada vai passar com tudo. Quanto mais eu achar que mexer em território indígena é direito, que eu posso mexer, entre e sai, faço o que eu quero, quanto menos eu enxergar que essa realidade existe, mais a boiada vai passar com tudo. Educação crítica, minha gente, era isso que pregava Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido está aí disponível para todo mundo ler. Ele desvencilhava ali uma realidade que ainda hoje existe. E não existe só dentro do processo de educação, existe em tudo. Paulo Freire dizia, né, que o problema da educação é que o professor finge que ensina e o menino finge que aprende. E aí a gente vai seguindo, achando que é isso mesmo. E não é isso mesmo. Olha, eu vou dizer a você, a base de uma cidade resiliente e sustentável começa na pauta da igualdade de gênero. Não cansemos de dizer isso. A gente viu aqui, ouviu, a gente escutou, percebe, a gente sente na pele que a desigualdade já começa, que o meu menino nasceu podendo tudo, só por ser homem. As minhas meninas têm que fazer um esforço tremendo para fazer o que elas quiserem fazer. Eu dizia às meninas, a gente no intervalo, nós mulheres nascemos com pechas de incompetentes. A gente já parte, a gente já amanhece o dia num esforço tremendo para mostrar nossa competência. Enquanto que os meninos têm que fazer um esforço tremendo para mostrar que são incompetentes. Cara, isso não se sustenta.
Não se acomodem com isso, incomodem-se, gritem e esbravejem. A gente precisa despertar consciência para transformar o lugar que a gente vive. Isso é na política educacional, isso é na política de saúde. Isso é em todos os âmbitos de uma sociedade constituída na pauta sustentável. Ela precisa começar como base na igualdade de gênero, que a responsabilidade sempre vai recair sobre a gente. Então, incomodem-se. Se eu puder deixar aqui uma provocação, não se acomodem, incomodem-se, questionem. Apesar de que a gente foi educada para não questionar, né? A gente foi educada até para não cobrar, para trabalhar e trabalhar de graça, porque as meninas boazinhas não reclamam, né? Então, incomodem-se, construam uma política diferente em todos os âmbitos que vocês estão estudando hoje. Incomodem-se. Alcancem quem mora. Não achem que a gente é sabedor. Inclusive, Andresa, um desabafo, também uma provocação para a academia. O saber acadêmico não é superior ao saber popular. Ele precisa comunicar com o saber popular. Se eu não conseguir sair dos bancos das universidades para alcançar a ponta da realidade onde a vida acontece, eu não estou fazendo nada. Eu só estou enchendo o meu currículo de muitos e muitos, meu currículo Lattes de muitas e muitas trabalhos publicados. Mas eu não estou revolucionando, eu não estou servindo. Então, incomodem-se, minha gente, e sirvam, porque a gente precisa dessa sociedade pensante, crítica e questionadora, porque senão a gente está liquidada. Obrigada. Andresa, eu queria também só passar para as suas considerações finais e se você quiser tocar em algum ponto, né, das perguntas que foram trazidas agora nessa última rodada. Obrigada. Isabela, concordo com você, concordo com o que o Amismo falou, que o Ailton falou, que a gente não faz políticas dentro do gabinete somente, eu também acho que a gente não faz pesquisa só da biblioteca. Então, acho que... E eu sou fã da etnografia, é um método de pesquisa que eu escolhi, e eu vou engajar um pouco com a pergunta que foi feita sobre como, né, que esses licenciamentos eles acabam acontecendo, porque o que acontece na ponta é que muitas vezes é tipo uma batata quente, vai um passando para o outro. E ninguém quer tomar a decisão de frear um grande empreendimento de mineração, que vai trazer uma conta para o município e que vai pagar a conta daquela prefeitura e que muitas vezes vai gerar emprego e você não quer ser a pessoa que vai lá e vai dizer não. Então, o que você faz? Você vai lá e atrela a sua decisão a um conselho de desenvolvimento urbano, que atrela a decisão a um conselho de defesa do patrimônio, que atrela a decisão a um conselho de meio ambiente. E assim, um vai passando para o outro, um vai atrelando para o outro, e aí acaba, às vezes, muitas vezes, numa audiência pública com a comunidade afetada. Aí você tem uma comunidade que não tem uma noção exata daquele empreendimento, que não tem uma noção exata do que aquilo vai gerar em números. Muitas vezes uma comunidade que está tentando ter um emprego naquele empreendimento, ou que conhece alguém que tem um vizinho, um primo, um tio, e aí também tem todo essa intimidação, e você acaba tendo essas pautas aprovadas. Nesses grandes desastres ambientais, aí você vê assim, mas foi democraticamente aprovado, foi aprovado num conselho comunitário, foi legítima. E aí a gente começa a pensar na qualidade da nossa democracia. Como que a gente vai ter uma participação, uma cidade participativa, uma comunidade que realmente participa das decisões do seu município, do seu estado, com uma profunda desigualdade econômica? Que tipo de participação é essa do elefante negociando com a formiga? Né? Como que a gente chama isso de democracia efetiva? Então, aí eu acho que talvez a academia também possa contribuir. Que tipo de metodologia a gente pode criar para que esses conselhos participativos, porque não é dizer que não vai ter participação, né? Eu acho que os conselhos participatórios eles são muito importantes. É uma política que avançou no Brasil. Não é dizer para não ter participação. Essas comunidades sabem o que é importante para elas. Mas como que a gente pode fazer com que essa participação seja efetiva, né? Sem que esteja essa intimidação política? Porque senão, estar no mesmo lugar de discussão não é necessariamente ter voz.
né? Tem questões de gênero aí também, que muitas vezes as mulheres não têm voz. Depende de que horas é a reunião, de que dia da semana é a reunião para as pessoas poderem participar, porque as pessoas têm. Outras falam assim, não acabam indo só os agentes do poder público que conseguem dispensa do trabalho para estarem nessas reuniões. Então, enfim, a gente acaba tendo, muitas vezes, licenciamentos absurdos aprovados por um EIA-RIMA, um mapeamento que foi fornecido pela empresa, mas muitas vezes eles são aprovados pelas comunidades, a empresa vai lá e mostra, mas está legítimo, mas aí a gente tem que questionar realmente a qualidade desses processos para que eles não sejam só processos de papel, mas que eles realmente consigam trazer à tona os instrumentos que a gente tem de cidadania, né? que a gente conquistou com a Constituição de 1988. Então, eu queria deixar aqui, se eu puder deixar uma mensagem, também é essa, para que a gente pense na qualidade da nossa democracia, pensando não somente nos protocolos, mas pensando também na qualidade dos atores e nessas profundas desigualdades de gênero e de renda que a gente tem e que chegam a esses ambientes participatórios nas cidades brasileiras e que acabam gerando uma grande intimidação e que pode levar, sim, a grandes desastres ambientais que a gente tem visto e quem está pagando a conta realmente são as pessoas que estão ali morrendo na ponta, principalmente, como a gente falou, as mulheres negras periféricas. Obrigada. Perfeito.